31 de julho. Presidente, com a sua permissão, vou lhe falar uma coisa que eu gostaria que um amigo me falasse, se eu estivesse na sua posição. Então, eu vou usar aqui a regra de ouro. Tá? Perdão se o senhor talvez não gostasse de escutar, mas eu juro que é de coração, com a melhor das intenções. Presidente, o senhor tem consciência que o senhor foi golpeado institucionalmente? Não pela violência, não, mas pelo defraudamento do sistema de direito. Sim, manipulação de princípios, né, se recheia com o conteúdo que se quiser de acordo com a vontade, obviamente, do autocrata de toga. Ignorância das regras, despreza-se aquilo que é de inconveniência, desrespeito completo das regras de fundamentação, que estão lá no artigo 489 do CPC, né, porque eles mesmos que fazem esse defraudamento dizem o que é uma decisão fundamentada ou não. Percebeu como funciona o sistema? E quando eles fazem qualquer coisa, quando o senhor, por exemplo, se incomoda, vêm os especialistas, esses entram em cena junto com a imprensa e batem no senhor chamando de antidemocrático e que o senhor está flertando com golpe. Esse é o jogo. Então, o senhor foi golpeado. Eu vou dar dois exemplos bem sutis, né, de golpes dados, golpes pontuais por defraudamento constitucional, um patrocinado pela toga e outro mesmo em função, muito provavelmente, de um fogo amigo, de coisas que lhe disseram, e o senhor tem replicado isso com a maior naturalidade, como se fosse juridicamente válido, e não é. O primeiro exemplo que eu dou bem sutil foi a criação de uma regra constitucional pela toga, né, inexistente na carta, que é a exigência de autorização do Congresso para o senhor privatizar as estatais. Isso não existe, presidente. Não existe essa exigência. Simples assim. Eles inventaram um tal de princípio da simetria, no sentido de que, não, se a Constituição exige leis para criar estatais relacionadas à segurança nacional de relevante interesse social, naturalmente ela exige leis para que sejam vendidas. Só que, naturalmente, a consequência é que eles tiraram da cabeça. Eles ignoraram, por exemplo, que o senhor comanda a administração pública, o senhor dono do cofre, e que, de repente, se houver alguma empresa que perderam a razão de existir por não fazer mais necessidade para a segurança nacional ou tiver perdido o relevante interesse social e ainda dê prejuízo, o senhor pode muito bem se livrar dela. Mas eles criaram por quê? Porque amarraram o senhor, engessaram a sua atividade, dificultaram a pretensão de privatização, que é completamente contra a pauta socialista. Um golpezinho sutil, o senhor caiu e está gramando para conseguir privatizar. E vem judicialização de novo, eles mesmos vão julgar, muito provavelmente, contra a própria jurisprudência para melar a lei aprovada que autorizou a venda da Petrobras. O segundo exemplo que eu dou, provavelmente de fogo amigo, é em cima da sua fala constante, agora mais recente no Ratinho, o senhor dizendo que quando vem um projeto de lei, muito bom por sinal, mas que aumenta a despesa sem indicar a fonte, o senhor é obrigado a vetar, se não comete crime de responsabilidade previsto no artigo 85, mais especificamente o inciso 8, que fala da lei orçamentária. Isso é falso, presidente. Isso é mentira. Qualquer proibição de exercer veto ou de exercer sanção em função de uma falta de sincronia num projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, para o senhor ser punido pelo simples ato de vetar ou sancionar, teria que estar a exceção expressamente prevista na Constituição, presidente. O senhor jamais cometerá crime de responsabilidade por sancionar ou vetar algo. Obviamente, se vetar um projeto de lei criminoso, um projeto de lei que crie, por exemplo, o tipo penal de tortura, o que é contrário diretamente à Constituição, o senhor vai lá e sanciona também. O senhor estaria sendo um golpista junto com o Congresso. É diferente, é uma violência escrachada ao regime. Não essa questão orçamentária. O que lhe daria a razão para ser imputado crime de responsabilidade seria o fato de o senhor gastar o dinheiro que não tem, em função de uma lei que o senhor sancionou. É diferente. Mas se o cofre está fechado e não tem o dinheiro, o fato de ter sancionado não teria problema algum. Então, se o senhor fica falando isso, o senhor se prejudica.
o senhor está se fragilizando, criando uma exceção a vetos e a sanções que não existem na Carta Constitucional. Provavelmente, eu suponho que tenha sido de um fogo amigo, né? Não sei quem o senhor escuta, com quem o senhor aprendeu isso, mas isso é falso, né? Então, como é que se lida, né, com esse golpe institucional que o senhor tomou, velado por defraudamento da Constituição, do direito como um todo? Simples, sabendo fazer perguntas. Onde está escrito isso? Como é que está fundamentada essa obrigatoriedade da justiça contra mim? Qual é a regra de direito que eu violei? Ou qual a proibição que eu deixei de obedecer? Né? Onde está, nessa fundamentação da decisão, o rebatimento das objeções? Essas objeções aqui que os fatos mostram, essas objeções que a regra aqui prevista na lei tal escancara, essa regra aqui da Constituição, a regra de competência que foi ignorada, né, não há, pode ter certeza que não há. Ande com o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, nas mãos, e comece a questionar todas as ordens judiciais que advenham, né, do judiciário, usurpando-lhe competências, limitando suas prerrogativas. Então, a partir do momento que o senhor fizer isso, o senhor irá se impor e vai travar o avanço do golpe. Veja o caso da live das urnas. No dia seguinte, o senhor foi chamado de moleque, o outro falou para o senhor falar sério, começar a falar sério, deixar de brincadeira. Já estão querendo, aí já vieram os especialistas dizendo que o senhor cometeu crime de responsabilidade. O TSE já disse que não basta rebater o senhor na fala, tem que arrumar limites para o senhor, ou seja, eles vão partir para a única ferramenta que eles têm, ativismo judicial, presidente. Só que é o ativismo judicial golpista, é o instrumento que eles têm, porque eles se valem do seu histórico dos últimos 31 meses, da forma como o senhor lida com o direito, das suas falas, da subserviência que o senhor veio mostrando, aceitando as usurpações como se fossem as coisas mais naturais do mundo. A própria fala do senhor, o senhor dizendo que não vai arrombar a porta, não vai ser o primeiro a arrebentar a corda. Não existem mais cordas, presidente. Não existem mais cordas para serem vendidas no mercado, presidente. Crise institucional já existe. Eu não sei se falo isso para o senhor, não sei o que dizem, mas ela já existe. Talvez o pessoal de Brasília não enxergue. Mas aqui de fora, os de milhões que estão mais conscientes, sentindo a opressão na pele, eles sabem. Não precisa de formação jurídica. Eu diria que não ter formação jurídica, como o senhor não tem, mas ter a clareza de raciocínio que o senhor tem, a honestidade intelectual idem, é mais do que suficiente para desmascarar esse sistema. Então, comece a prestar atenção nessas nuances, não se deixe levar pelo ativismo judicial, é muito fácil desmontá-lo, mas tem que fazer diferente, tem que encarar, sobretudo, as narrativas falaciosas dos tais especialistas, não discutindo mérito, porque eles vão criar um mérito qualquer, vão acusá-lo e o senhor vai rebater essa mesma acusação. Eles criaram uma falácia, transformaram a falácia em verídica, e o senhor está caindo na besteira de rebater a falácia. Bata na causa, desmascare-os na raiz. Percebe? Então, pequenos ajustes, saber usar os questionamentos com base numa fundamentação decente, porque eles não têm fundamentação decente, todas as decisões usurpatórias serão desmascaradas, e estar preparado para rebater as narrativas na causa, demolindo-as de vez. Tenho certeza que o senhor consegue superar essas dificuldades de ataques, acabar com suas agressões contra si diariamente e impor ali uma certa autoridade, sem precisar fazer nada demais, sem precisar usar uma força bélica no momento, mas consegue empurrar com a barriga mais para frente o que tiver que acontecer e que será inevitável. O artigo 762 é inevitável. Viu, presidente? Conselho de amigo, perdoe se eu exagerei aqui, mas é de coração. De um eleitor que deseja o bem do senhor, deseja o bem do país e torce para que isso tudo acabe bem. Forte abraço e fica aí para reflexão.